O fim da escravidão no Brasil poderia ser contado por uma versão romântica digna de desenho da Disney. Uma princesa acordou no dia 13 de maio com o espírito rebelde e decidiu livrar centenas de milhares de pessoas da servidão. O filme terminaria com a frase: "E a partir daquele dia, todos viveram livres e felizes para sempre." Este conto de fadas ainda é uma versão aceita por muita gente. O processo da abolição, no entanto, foi muito mais complexo, envolveu tanto pressões governamentais quanto da sociedade civil. O movimento abolicionista rompeu fronteiras e foi um dos movimentos sociais mais importantes da história. Esse episódio celebra a obra de duas mulheres que lutaram contra um sistema de trabalho centenário, usando o poder das palavras. Uma delas influenciou presidentes e vendeu mais livros do que qualquer outro autor no século XIX. A nossa segunda autora foi a primeira romancista negra brasileira e usou de estratégias textuais para ultrapassar as barreiras de cor e gênero impostas pela sociedade. Hoje, contaremos a história de Maria Firmina dos Reis e Harriet Stowe, escritoras da liberdade e que lutaram pela abolição com o bico da pena. Eu sou Marcos Messias, professor de Ciências e Biologia, apaixonado por fotografia e cada dia mais me descobrindo produtor de conteúdo digital. Eu sou João Ítalo, professor, historiador e roteirista desse podcast. Eu sou Graziane, professora, historiadora, feminista e pesquisadora deste podcast. Eu sou o Thiago, professor, educador, especialista em História e Culturas Políticas, editor desse podcast. E este é o Corte e Costura, um podcast que emancipa as mentes costurando as palavras, como nossas autoras, que nesse momento perpassaram os tempos, as regras, os preconceitos e chegam, sem cortes, aos seus ouvidos. Ela é a mulher de quem? Mulher de quem? É mulher de quem? É mulher de quem? É mulher de quem? Ela é mulher de quem? Harriet Stowe publicou o livro A Cabana de Pai Tomás em 1852 e ganhou fama internacional. Aos 41 anos, tornou-se uma das autoras mais conhecidas e bem pagas do mundo. O seu livro foi traduzido para mais de 43 línguas. A obra foi um fenômeno cultural e as suas personagens estampavam papéis de carta, brinquedos, lenços, papéis de parede e tudo o que você puder imaginar. A obra esteve cercada de polêmicas desde o século XIX até os dias de hoje. A mulher por trás do fenômeno nasceu em 1811, em uma família muito religiosa, e se casou com um notório estudioso da Bíblia. Sua vida pessoal foi marcada por eventos trágicos. Ela sofreu ameaças de morte, perdeu um filho de 19 anos e um outro para o alcoolismo. Começou a escrever no Clube Literário de Cincinnati e posteriormente para revistas. A sua criação religiosa colocou nela uma noção de missão no mundo. O seu livro mais famoso foi inclusive uma resposta a uma lei de 1850, que punia qualquer pessoa que desse abrigo a escravizados fugitivos. Após a sua morte, a sua vida foi biografada e suas cartas publicadas. Dessa forma, buscava-se romper os muros de uma mulher extremamente reservada. Para falar de Maria Firmina dos Reis, convidamos a professora Laísa Bassos, doutora em Estudos Literários pela UFMG, que defendeu a tese A Narrativa de Maria Firmina dos Reis, Nação e Colonialidade em agosto desse ano. Maria Firmina dos Reis nasceu na década de 1820, no Maranhão. Foi uma escritora e uma professora negra que publicou literatura no seu estado durante o século XIX e chegou a ser reconhecida, por essa função de escritora, e é o que a gente consegue ver da recepção dos trabalhos dela nos periódicos locais e também pela inclusão
da autora na antologia de poetas maranhenses, o Parnaso Maranhense, né? Uma antologia importante nesse sentido. Então, quer dizer que apesar de não ter tido uma repercussão nacional, de não ser conhecida nacionalmente, a gente pode dizer que a autora teve certo reconhecimento em vida, pelo menos no Maranhão. Bom, existem alguns dados interessantes sobre a biografia de Maria Firmina dos Reis. Um deles tem a ver com a sua maternidade. Então, até a década de 90, começo dos anos 2000, existiam várias suposições sobre a mãe de Maria Firmina dos Reis, que seria uma mulher branca, por exemplo, mas hoje em dia a gente sabe, depois que foi encontrado um documento de certidão de batismo da autora, e nós temos a informação de que a mãe dela era a senhora Leonor Filipa dos Reis e que ela passou pela situação de escravidão. Então, quando Maria Firmina dos Reis nasce, a mãe dela é classificada ali como forra, né? Ou seja, ela já estava alforriada. Ela era uma filha ilegítima, quer dizer, a mãe dela não foi casada. Então, são elementos, né, que em conjunto acabam somando aos prejuízos de gênero, enfim, com que ela teve que lidar durante a sua vida. Outro dado importante sobre a biografia da autora é que ela não se casou, não chegou a ter filhos biológicos, né? Ela adotou, teve filhos de criação durante a vida, inclusive uma dessas filhas, depois já bem velhinha, chegou a dizer, né, o retrato falado ali da Maria Firmina dos Reis, que ela seria baixa, que teria o cabelo grisalho, né, no final da vida, claro, crespo, enfim, ela faz ali uma descrição sobre a cor da pele escura. Então, é através dessa informação, dessa filha de criação da Maria Firmina dos Reis que a gente consegue imaginá-la. Mas não existe uma fotografia, nem um retrato, nem nada nesse sentido. Bom, sobre a obra de Maria Firmina dos Reis, né, além dos poemas Cantos à Beira-Mar, e poemas que foram publicados aí na imprensa, charadas, ela fez também um hino em homenagem à abolição da escravidão, né, em comemoração à abolição da escravidão, porque ela também era compositora. Bom, além de tudo isso, nós conhecemos, e são trabalhos que estão sendo pesquisados, Úrsula, o conto indianista Gupeva e o conto abolicionista A Escrava. Sobre esses trabalhos, né, narrativos, o que é interessante e o que eu consegui pensar ali na minha tese, desenvolver na minha tese, são as estratégias narrativas que ela aciona, quer dizer, não só o nacionalismo, como a gente conhece ali do José de Alencar e tudo mais, mas também outros repertórios. Então, para a minha tese foi importante entender como é que ela estava articulando o nacionalismo ao gótico, que era uma questão que apareceu na leitura de Úrsula e também na leitura de Gupeva. Uma descrição sombria dos cenários, o recurso aos fantasmas que perturbam a consciência, a descrição, né, do antagonista, do vilão como um demônio, enfim, tudo isso. E uma conclusão que a gente pode tirar disso é que quando nós abrimos a nossa percepção, né, para outros autores, para outras obras que não só aquelas já consagradas, a gente acaba trazendo mais problemáticas, né, para o nosso campo de pesquisa. Quer dizer que ao invés de limitar, né, a nossa pesquisa em gênero e raça, que é o que algumas pessoas às vezes acusam esse tipo de estudos, né, que seriam limitadores, etc., o que se pode constatar, na verdade, é uma grande abertura, uma problematização de vários conceitos que a gente tinha, de várias verdades absolutas. Então, de repente, não é só o nacionalismo, não são só os coqueiros e o sol que marcam a literatura do século XIX. Com a Maria Firmina dos Reis, a gente está vendo outros repertórios, outras estratégias narrativas, e se a gente analisa isso em comparação com José de Alencar, com Bernardo Guimarães, enfim, a gente vai ter um outro panorama da literatura brasileira. O que faz com que essa literatura, ou melhor, que o campo de pesquisa dessa literatura seja muito mais dinâmico, seja mais problemático, seja muito mais interessante, muito mais aberto do que a gente imaginava até então.
Então você é a mulher pequenina que escreveu o livro que começou esta grande guerra. Essa frase, dita por Abraham Lincoln a Harriet Beecher Stowe, já dá uma pequena amostra da relevância cultural dessa obra e dessa mulher no mundo. E é bom lembrar ao nosso ouvinte que Abraham Lincoln foi o presidente dos Estados Unidos que liderou o processo de abolição da escravidão no Congresso. Durante seu mandato, ocorreu a Guerra Civil Americana. Um dos motivos dessa guerra foi a libertação dos escravizados. Exatamente, Tiago, mas eu queria começar falando um pouco antes. Eu acho importante falarmos hoje do nascimento e do crescimento do movimento abolicionista na Europa e na América. O abolicionismo é um tema fascinante. Ele foi um movimento social que ganhou proporções tão grandes e em tantos países que era impossível não ouvir a crítica à escravidão. Eu também adoro essa temática. Não gosto muito de determinar um ano de começo de um movimento. No caso do abolicionismo, a gente pode destacar a sua força no final do século XVIII na Europa, priorizando naquele momento o tráfico de pessoas da África para a América. A Inglaterra teve um papel essencial na pressão internacional pelo fim do tráfico negreiro. Eu estudei na escola que o empenho inglês era motivado por ganhos financeiros que a abolição traria, uma lógica do estilo. O escravo não ganhava salário, a Inglaterra era industrializada e precisava de mercado consumidor. A abolição faria milhões de pessoas consumidores. Essa análise é bem limitada, porque ignora a pressão social pelo fim desse comércio desumano. Você tocou num ponto muito importante, Tiago, porque a escravidão como sistema de trabalho só foi desmantelada após uma mobilização da sociedade em um movimento internacional e interligado. Havia trocas de cartas, envio de dinheiro para outros países, publicação de jornais e pressão dessa sociedade sobre os governos. Inclusive na Inglaterra, várias eram as estratégias de divulgação: lobby, articulações, incentivos de fuga, cerimônias cívicas, busca de apoio internacional. Eles organizavam bazares onde leiloavam objetos doados e com o dinheiro arrecadado alforriavam escravos. Eventos desse tipo aconteciam em Salvador e em Londres, por exemplo. Você falou isso e eu me lembrei bem do evento que abre o livro da Ângela Alonso, Flores, Votos e Balas, que eu ganhei de aniversário do João. Obrigado, João. José do Patrocínio, André Rebouças, dois abolicionistas importantes, aproveitaram uma ópera que se apresentava no Rio de Janeiro para realizar um desses eventos. Após a apresentação, eles reuniram recursos das pessoas presentes com o dinheiro arrecadado e liberaram 6 escravas. O evento teve uma dramaticidade, com a banda tocando o hino nacional e a cantora russa arrebentando as algemas geográficas. Parece até cena de filme, né? Esses eventos tinham grande participação feminina no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Havia uma resistência à participação feminina na liderança do movimento. Resistência mais forte na Inglaterra, mais forte ainda na Inglaterra do que nos Estados Unidos. A gente normalmente escuta o nome dos homens, né? André Rebouças, José do Patrocínio, Luiz Gama, Joaquim Nabuco, Frederick Douglass. É isso mesmo, Grazi. Às vezes a gente esquece de pessoas como a Chiquinha Gonzaga, que é uma abolicionista muito importante, que é frequentemente lembrada, mas hoje nós vamos brindar o nosso ouvinte com outros 2 nomes, Maria Firmina dos Reis e Harriet Beecher Stowe. Eu estou completamente apaixonada pelas duas. Duas vozes tão diferentes. Maria Firmina dos Reis enfrentou dificuldades para ser ouvida, e a Harriet chegou a proporções que nenhum outro autor da sua época alcançou. Ela era quase a J.K. Rowling da época e o seu livro virou um fenômeno pop do nível do Harry Potter. Fique mais um pouquinho com a gente que vai valer a pena. Não é a vaidade de adquirir nome que me cega, nem o próprio amor de autor. Sei que pouco vale este romance, porque é escrito por uma mulher, e mulher brasileira, de educação acanhada e sem o trato e a conversação dos homens ilustrados que aconselham, que discutem, que corrigem, com uma instrução misérrima, apenas conhecendo a língua de seus pais e pouco lida, o seu cabidal intelectual é quase nulo. Então por que publicas? Perguntará o leitor. Gente, com essa fala do João,
lendo aí o prólogo de Úrsula, o livro escrito por Maria Firmina dos Reis em 1859, começamos agora o nosso Mulher em Seu Tempo, onde a gente vai perceber e discutir, conversar sobre as mulheres que nós escolhemos hoje, essas duas escritoras maravilhosas, Exatamente. abolicionistas. Eu acho que esse momento né? agora, né, Grazi, é da gente pensar quais são as limitações que essas mulheres encontraram nas suas profissões no século XIX. E se a gente for pensar, né, nessa fala da Maria Firmina no Úrsula, né, gente, que fala, pesada quando ela fala que o livro não vai ser lido, né, que não tem valor por ser mulher e brasileira. Consciência do lugar que ela ocupa, assim, não do lugar que ela ocupa, Exato. do lugar que a sociedade a coloca, que é Exatamente. muito diferente do lugar que ela ocupa, né? Ela tem consciência das limitações por ser mulher. A gente pode falar, você falou uma frase pesada, mas igual o Marcos falou, realista, né? Porque Sim. inclusive Justamente. o papel da mulher na literatura é interessante, que eu estava pesquisando um pouquinho sobre a Harriet, e elas tinham um espaço interessante na literatura, enquanto a literatura não era prestigiada. Enquanto as mulheres eram grande parte das leitoras. Então, Sim. quando você tem essa transição da literatura para a academia, né, para as revistas especializadas, para as universidades, aí se entra num clube masculino. E aí a gente tem um processo de exclusão ou de desmerecimento da literatura produzida por essas mulheres. E eu acho que isso é um pouco que a Maria Firmina está colocando. A gente percebe que não só nos Estados Unidos, mas como no Brasil, ela deixa isso claro. Né? Ela não produz igual os homens ilustríssimos, ela se coloca um pouco para baixo ali, eu acho, como uma estratégia, mas são eles que corrigem, são eles que julgam, são eles que determinam se o livro é bom ou não. Isso é um pouquinho do café, mas a gente escolheu essas duas personagens porque eu acho que tem dois silêncios diferentes, assim. Sim. Né? Você tem a Maria Firmina, ela já consegue identificar essas barreiras que ela tem, e ela não consegue uma projeção nacional como outros autores maranhenses, ela é do Maranhão. Mas para mim o que também muito me interessa aqui é como que a Harriet, sendo uma autora com tanta, né, com tanto impacto cultural, ela passa ainda desapercebida fora, hoje em dia, de quem estuda história, de quem está fora da universidade. Às vezes nem quem está na escola, né? A gente passou pela universidade. Nunca ouvimos falar. Acabando o Pai Tomás, eu tinha ouvido falar assim, muito de longe, mas ela passa desapercebida. Então a gente percebe que mesmo ela conseguindo o êxito, ela ainda vai ser colocada para o segundo plano pelos homens, né? Eu fico imaginando o quanto que ela foi corrigida, né? Tem até um livro aí muito famoso que é Os Homens Explicam Tudo Pra Mim. E é justamente assim, né? Colocando essa Muito mulher bom, sempre muito bom. neste lugar de que você não é tão capaz. Ou ela fala muito isso, né? Dos homens letrados que corrigem, né? Então, quando ela escreve esse livro, eu fico imaginando quanto de crítica que ela recebeu até que ela conseguisse essa publicação. Deixa eu só Né? brincar com esse nome desse livro, porque ele tem um duplo aspecto, né? Os homens explicam tudo para mim, na mesma medida em que isso é uma tentativa de freá-la, extrapolar isso é dizer, o mundo explicado pelos homens é tão limitado e é tão caricato, que eu tenho aqui, né? Que ele consegue explicar tudo. Que ele consegue explicar tudo. Explicar Justamente, tudo. dá conta da Dentro daquele totalidade. universo, ele Exatamente. explica tudo, É o né? sinônimo da pequenez. E aí essas duas mulheres, e aí pensando também na Harriet, né? Uhum. É uma mulher religiosa, né? Ela tem um fervor religioso. E quando ela olha e ela vai escrever esse livro, né? Ela se sente quase uma missão, que ela se coloca como uma missão religiosa escrever esse livro. É uma mulher que vive essa religiosidade muito presente e talvez por isso também não usufrua tanto desse sucesso. Como a gente fala lá na biografia dela, ela é recatada, ela não é uma pessoa que vai viver os frutos desse livro que fica tão famoso, que vai estar circulando aqui no Brasil, na Europa toda, fica muito famoso no Canadá e nos Estados Unidos. Inclusive, Grazi, eu queria que você lesse aquele trechinho que a gente discutiu na nossa reunião de pauta. Reunião de pauta. Sobre a fala do marido dela. Não sei se você lembra da fala do marido dela, que estava discutindo comigo. Vê se você acha aí nas suas anotações. Com a Grazi vai ler, gente, quero que vocês prestem atenção que essa questão dos filhos, do aborto, dos frutos, ele está sempre pensando na construção
dos livros e das personagens. Então, Ô, vai lá, João, você Grazi. já deu spoiler, era pra ter lido o primeiro, pra gente dar aquele suspense, mas vou ler aqui a fala do marido da Harriet. Se eu pudesse fazer o que você fez, ele escreveu a ela, eu sofro e não tenho nada. Suas dores de parto trazem filhos vivos e imortais. Tio Tom e Dredd. Os meus continuaram por muito tempo agonizando, nunca parando. Todos terminaram em abortos. Ô, gente, um detalhe, tá? Vocês não podem ir no cinema com o João, porque ele é desses que fica contando o final. Já passou a fala do marido, já foi logo dando spoiler da fala. Mas é isso, essa frustração, porque o marido dela é um intelectual, estudioso da Bíblia, e quando ele fala assim, os meus frutos todos terminaram em aborto, e os seus, o tio Tom e o Dredd, O estão tio Tom aí. é o pai Tomás, né? O tio Sim, Tom. sim. Então eles estão aí, né? É. Me permita aqui, gente, eu vou fazer uma extrapolação e pode ser que eu esteja falando a maior besteira das besteiras aqui. Mas eu acho interessante nesse ponto, quando parece assim, ele fala sobre o silêncio dele como homem, né? Ele, em algum ponto, ele ressalta a sensibilidade da Harriet em conseguir externalizar as sensações, e ele, na condição de homem, o silêncio da masculinidade dele, ele não conseguir expressar os sentimentos dele. Em segundo plano, né? Eu acho que ele tá em em segundo plano, exatamente. Ele é o marido de quem? É o marido de quem? Não é? É o marido da Porque Harriet. ele fala disso, né? Os filhos que ele vai parir, que são os personagens, não são imortais como os personagens dela, né? Não vão fazer tanto sucesso. E aí ele escreve isso nesse sentimento, né? Que assim, como você consegue... eu sofro e não tenho nada. Olha, né, gente? Ele é mesmo o marido de quem, né? O marido de quem? A gente devia falar pra ele assim, não, fique tranquilo, por trás de toda grande mulher tem um grande homem, pra ver se esse ego dele um pouco se afazigua. Mas não vamos criticá-lo porque ele é um marido que a apoia, né? Sim, eu acho que também sim. a gente só tá comentando dentro dessa mulher em seu tempo, esses dilemas, né? Porque ela devia lidar com essa frustração do marido, né, gente? Então acho que se ela realmente, como a Grazi falou, não tivesse uma personalidade tão recatada e fosse mais uma estrela... Quisesse, de fato, aproveitar esse sucesso, né? Provavelmente esse marido talvez não estivesse mais com ela, né? Porque é uma realidade. Havia Gente, mas esses uma lugares. formação tão religiosa, uma moça tão recatada, ela devia viver, de certa forma, incomodada com o fato de ter um marido, e os caras se expressam dessa forma, inclusive, né? Acho que Marquinhos trouxe uma coisa muito interessante. Esses modelos de masculinidades criados e construídos, eles são devastadores. Devastadores. Para eles mesmo. Para nós, Pra hoje em eles. dia. Pra... Hoje em Sim. dia, ser viril e lutar sempre, né? Estar sempre nos primeiros lugares. Isso. Cansativo, né, gente? E duro, né? Eu olho Não e poder fico cansada. falhar e ter que disputar posição. Que isso? Né? Essa construção é muito forte. Para nós hoje que temos capacidade Cansa. de, inclusive, de... Como é que diz? Elaborar sobre isso. Lidar com isso. No século XIX, De jeito nenhum. é a possibilidade. Com outros exemplos. Gente, cheirou Sim. café. Vocês estão sentindo cheiro de Sentir café? cheirinho aí, Marco, pode trazer. Vou lá buscar o café agora. Chegou a hora do café. Chegou a hora que a gente gosta. Gosto Tem muito. cafezinho, tem pão de queijo e agora a Só gente vai bater pra um não papo. queimar a boca. Importante. Só pra tá quente. Bom, nessa hora do café que a gente vai falar de quê? Bater um papo aqui sobre essas mulheres, sobre as... A gente gosta da problematicazinha que dá, né, gente? A gente Da tá- solucionática. Da solucionática. E da solucionática, porque nós somos o que eles vão A gente são os cortes e as costuras, né? A gente pode esquecer que nós precisamos deixar isso aqui costuradinho, bonitinho para os nossos ouvintes, para não gerar confusão. Isso, né? isso Tem que mesmo. desembolar essa linha. E aí, desembolando essa linha, recortando, costurando esses cortes, né? Fazendo aqui esses remendos. Pensar um pouquinho na Harriet. Eu acho interessante que ela escreve esse livro, né? A forma como ela escreve o livro, que ela traz uma vivência dela, né? Ela está escrevendo dentro do século XIX. É uma mulher que viveu com escravizados, ela viveu isso, né? A família dela é abolicionista, o pai, né? A família, e ela se casa com um homem que também é abolicionista.
E aí ela vai escrever esse livro que é A Cabana de Pai Tomás, e uma crítica, né? A gente até falou isso na biografia. É um livro que vai ser muito exaltado e muitas vezes criticado, porque ela traz uma... Posteriormente. Posteriormente. Não é uma crítica que vai acontecer dentro do século XIX, mas vai acontecer no século XX. Por causa da fala, né? A forma como ela coloca os personagens escravizados no livro, na Cabana de Pai Tomás, é uma fala que ela ouvia. Ela escreve da mesma forma como os escravizados conversavam. Então, a gente chama hoje, não se chamava isso no século XIX, mas uma linguagem estereotipada, né? Como se ela criou um estereótipo do escravizado. Sim, na verdade, né, Grazi tocou nos pontos interessantes aqui que eu queria destacar. Primeiro, o fato da família dela ser religiosa, isso é um ponto importante. O abolicionismo, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, ele tem um peso dentro de comunidades religiosas. Ele tem esse DNA nesses países. E segundo, né, ela está escrevendo também, por mais que ela viva num país que é escravocrata, ela vive numa região que já não tinha mais escravidão. Então, em alguns momentos, eu acho que ela tem um pouco dessa imaginação diferente de Maria Firmina, que está dentro de uma cidade escravizada, que é a cidade brasileira, né? Sim. Maranhão, ela é filha de escravizados. Sim, a Maria Firmina. Exatamente. Se encontrou um documento, né? Porque, inclusive, estão vindo outras pesquisas aqui. A gente teve essa conversa com a professora que a gente mencionou antes, e com a Laís, e ela foi colocando isso, como que estão descobrindo alguns documentos, algumas ideias que estão sendo desconstruídas, né? Tinha um autor famoso que achavam que era tio dela, mas depois, hoje, não se identifica, sustenta, né? Não se sustenta, mas hoje já é um pouco de consenso que a mãe dela foi escravizada. Então é isso que a Grazi está falando, que é uma diferença do texto da Maria Firmina, porque ela coloca o mesmo português de personagens brancos e negros. Você não percebe no texto uma diferenciação do personagem, né, da origem social dele, ou um português mais mal falado ou menos falado. Não existe isso. O português é igual, tanto para aquele que é estudado, para quem não teve o estudo. Então, acho que isso é proposital, inclusive, né? Ela fala de um lugar dela, né? Que ela é uma mulher negra do século XIX, filha de escravizados, mas que é escritora. Ela escreve o romance inteiro, né, da personagem, a Úrsula, né, João? Apesar dela ser a personagem ser uma mulher branca, né, ela tem ali os papéis, né, dos escravizados que eles vão tratar, das vivências deles. Sim, é muito interessante, porque é uma construção, são duas construções diferentes, né? A gente tem uma construção da Maria Firmina, ela coloca as críticas sobre a escravidão pontuais na boca de personagens negros dentro do texto, mas não é a temática principal. Então, talvez uma leitura um pouco mais ingênua você não perceba, você fique pensando no caso de amor entre a Úrsula e o Tancredo. Então, você vai ficar ali engajado naquela coisa de você, a luz do orvalho da manhã, que me encanta, e eu não conseguirei viver sem mais você, porque esse povo do século XIX se apaixona, gente. Não é nem a primeira vista, assim. Ele abriu assim. Abriu a pupila, assim, ó, levantou assim, ó. Já apaixonou. Então, e a paixão é 4, 5, 6 páginas, né? Que aqui Na você vai descrição da passando paixão. página e vai descrevendo. Até se perde da paixão. apaixona em 4 páginas. Cara, nós somos do termo da internet. Vamos? 140 caracteres. Cadê esse amor? Amor e 140 Então, 140 caracteres. eu acho que é interessante isso, né? Porque, igual o Thiago falou, inclusive a gente vai indicar a leitura de Úrsula para vocês, gente, mas uma leitura nesse ponto de você pensar nesses personagens negros e ver a mensagem quando eles aparecem, que coisa fenomenal que ela está dizendo ali. Como diria o professor Renzo Martins, colega nosso, faça uma leitura criteriosa do texto. Exato. Então, quando chegar nesse momento do orvalho da manhã, nas 4 páginas, tem um pouco de paciência, porque é a literatura da época. Relaxa. E aí, pensando nessa questão da repercussão também dos romances, né? Enquanto a Harriet é uma mulher branca, a repercussão que esse texto traz, né? A construção dessa empatia, da compaixão,
né? Ela apela muito para essa questão da compaixão, mas assim, sempre, gente, pensando que essa é uma mulher do século XIX, ela vive isso, né? E ela acredita nessa redenção, nesse fim da escravidão através do desenvolvimento de um sentimento, né, abolicionista. Não é um abolicionismo capitalista, não é um abolicionismo econômico, né? É um sentimento, né, que ela quer buscar nas pessoas. O decreto, né, como foi da Princesa Isabel, dá uma canetada lá, falou valeu até amanhã. Exatamente. Porque na verdade o que a gente tem que pensar, né, a gente meio que satirizou um pouquinho esse começo da assinatura, porque a Lei Áurea é um processo, ela é um fruto de um processo. E dentro desse processo tem a importância da literatura. Porque a literatura, como é a Cabana do Pai Tomás, ela cria o que a Grazi falou, a sensibilidade. Porque esse escravo, né, esse escravizado, ele é lá personagens que você vai se identificar. E isso ajuda muito na criação de uma consciência, de uma aproximação, né, desse pessoal da elite junto com essa população aí marginalizada há séculos. Então, esse livro da Harriet tem um papel importante nessa passagem, nessa sensibilização de uma sociedade. Eu acho que isso que é um ponto importante da gente lembrar, porque tem toda uma história até chegar na canetada. Não é só a canetada, não. E vários personagens negros, abolicionistas e personagens brancos, inclusive principalmente no Brasil, que vão passar e vão fortalecer esse processo abolicionista, né? É interessante. Então, até chegar na canetada, muita coisa. Grazi, outro dia eu estava dando aula com meus alunos do 7º ano. Tinha um texto denso falando de história e memória. Quando a história é construída, né, pelas pessoas do seu tempo, mirada nos valores da constituição do seu ser, né? Sim. Da sua memória, da construção da sua identidade. Eu não consigo olhar para a história com o olhar de uma outra pessoa, por mais que eu me... Né? Que manifeste empatia, que eu seja altruísta ou coisa do tipo. Com certeza, isso aí já é coisa quase espírita, né? Você sai do seu corpo, não sei o que mais, então não existe isso, né? Então são com seus olhos, e quanto mais, aí o João trouxe uma coisa muito bonita, né? Assim, como a literatura, ela é um processo de sensibilização, cara. Sensibilização, arte, né? De dar fluidez, de identificar com os nossos sentimentos. Então, eu gosto de pensar isso. E durante muito tempo na história do país, a gente teve uma tendência, né, inclusive muito motivado pela história positivista, né, em imaginar que a abolição da escravidão é um decreto. E ponto. Sim. Inclusive tornar a Princesa Isabel uma heroína. Né? Por conta disso. E não é uma crítica à Princesa Isabel que a gente está fazendo aqui, de forma alguma. É a desconsideração de... É o que vem depois, né? A construção dessa história posterior. Um elogio dos historiadores hoje que conseguem ampliar essa visão e trazer e entender isso como a construção de um processo doloroso, excludente, complexo de entender, e que personagens como essa simplesmente foram recortadas da história. Mas a gente não vai deixar. Mas é só pegando um pouquinho da fala da professora Laísa, né, que ela fala da Maria Firmina, como ela faz um sucesso local, né? Ela é uma mulher escritora, né, que não tem muita sociabilidade, né, João? Que não tem muitos acessos. Não circula nesse meio intelectual. Porque você pensa que ela é nascida nas famílias, né, mais abastadas do Maranhão. Porque existem autores do Maranhão que conseguem chegar, né? Aloysio de Azevedo, Sotero dos Reis, que até a Laísa fala, né? Tinha uma suspeita que era tio dela, mas que hoje em dia... Mas então, assim, pensar que essa mulher, né, como a Maria Firmina, ela vai conseguir consolidar um romance, pegando um pouco da moda da época, né? Ela consegue escrever um romance, é a primeira mulher aí a escrever um romance no Brasil, né? Assim, mulher negra, e ela vai trazer dar uma voz a esse escravizado dentro do livro dela, mesmo que esse livro seja um romance, né, da Úrsula com, como é que é o nome dele? Tancredo. Com Tancredo, é igual a gente está falando, a questão nossa não é só focar, obviamente que a gente sempre fica pensando hoje em dia da potência que esse romance poderia ser, que ele poderia ter chegado em um âmbito nacional, mas não quer dizer que não foi bem sucedido. Ela consegue uma projeção dentro do Maranhão,
não tendo os mesmos registros de sociabilidade que outros autores tinham. Sim, esses acessos, né, assim, aos círculos intelectuais, né? Ela não Exato. tinha. E ela consegue chegar com as suas estratégias literárias, né, com a forma como ela coloca o seu texto, que a gente tinha mencionado um pouquinho antes. A palavra é criatividade. Yes. Ela é uma mulher criativa, né? Exato. Ela quer ser lida. Ela não escreve um romance para se divertir. Igual a gente ela quer ser escrever escutado. um romance para ser lido, né? Exato. Então, mais algum tópico aí, Grazi? Não, acho que, gente, é uma pauta. Uma pauta Que enorme. dava pra Pauta gente ficar bomba. aqui, Não, essa pauta nossa aqui do abolicionismo, né? Da escravidão, da escravização, dessas mulheres, da importância delas aqui, né? A gente podia conversar o quê? Muito tempo. Muito Inclusive, tempo. quando você vai. A gente vai deixar umas indicações, porque a professora Laísa falou muito ponto interessante pra gente, do ponto de vista literário, que a gente nem chegou a arranhar aqui. Né? Só tá na superfície. Então, espero que você tenha gostado do podcast. Tem um parênteses interessante. E não pensem que a luta abolicionista ou a abolição da escravidão, perdão, eu vou refazer a frase, que a abolição da escravidão significou, em alguma medida, em qualquer medida que você quiser pensar aí, o fim do racismo. Porque é justamente o processo da abolição, ou seja, um dia após a abolição, né, que nasce um dos mais perversos sentimentos, pensamentos e cultura conservadora nesse país. Isso. Mais uma vez, ameaçado o status quo de uma classe dominante, agrária, latifundiária, que foi proprietária de corpos, né? Não de pessoas, mas de corpos das pessoas, porque eu acho que a liberdade ela se dá em outro âmbito, mas dos corpos das pessoas. Um dia depois da abolição e dessa dura, né, facada no ego dessa elite agrária nossa, e da elite do país, não só agrária, né, mas da elite como um todo, porque a escravidão também era uma realidade nos espaços urbanos. Nasce talvez o mais perverso sistema conservador, e conservador de um racismo, hoje muito bem descrito, muito bem elaborado como um racismo estrutural. Exato. Na verdade, eu acho que não necessariamente nasce, mas a gente tem que achar soluções que não sejam... Eles tiveram que achar soluções que não eram mais a questão da escravidão para excluir e segregar essa sociedade, mas eu acho que isso é pauta para um outro cafezinho. Não era a força, desculpa, não é porque tá gostoso o pau, que não fosse a força. Exato. Que não fosse a força, porque enquanto se amarrava, enquanto se batia, enquanto se comprava, enquanto se vendia, já era um sistema estabelecido. Depois a reelaboração disso teve que ser no âmbito cultural, teve que ser no âmbito do discurso, teve que ser perversamente no âmbito da narrativa, porque não se iludam, a história é sempre um campo de guerra, porém no simbólico. E leis, né? Mas a gente não vai entrar nessas leis agora. Né? Então a gente, para encerrar, convido, que eu sou a que provoca, que taca fogo, né? Taca o foguinho aqui, dá uma emboladinha na linha para você pegar aí. A nossa responsabilidade enquanto pessoas brancas, eu convido você que está aí nos ouvindo, nós estamos lançando esse podcast no mês de novembro propositalmente, que você, assim como nós aqui pensamos, a nossa responsabilidade na manutenção desse racismo estrutural. Então a gente encerra fazendo um convite a você que está nos ouvindo a pensar e repensar como você colabora para a manutenção desta estrutura. Tá bom? E leia Silvio de Almeida, leia Djamila, né? Leia a turma que tem escrito Maria Firmina, Chimamanda, Joyce Betts e muita gente. Muito obrigado para quem ficou até aqui agora. E é isso, corta aí, Thiago. Corta, Thiago. Apresentação: Graziane Andrade, João Ítalo Oliveira, Marcos Messias e Thiago Peixoto. Participação especial: Laísa Bastos. Arte: Fernanda Rodrigues.
Pesquisa e roteiro, Graziane Andrade e João Vitor Oliveira. Edição e sonorização, Thiago Peixoto. Voz na vinheta, Elber Silva. Você encontra esse episódio nas principais agregadoras de podcasts e no YouTube. Siga nossa página no Instagram, _corte costura.